estivéssemos no século XVIII e fôssemos em peregrinação para Santiago de Compostela, este seria um dos sítios que escolheríamos para descansar, retemperar as nossas forças, para então seguirmos o nosso destino. Este passo, em Taboadelo de São Cipriano, às portas de Guimarães, foi construído em 1415 pela família Cibrão. João Santiago Soutomaior, atual proprietário, é descendente desta família Cibrão. Vamos conhecê-lo e à sua família, que nos irão contar histórias que este passo encerra. Ora, Nuno, venho mostrar aqui um retrato de família. Temos aqui o meu tio João, tio bisavô. Foi o que reformou a casa, contra o gosto da época. Estava na altura em que costumavam pôr as coisas modernas e queimavam o antigo, e ele fez o contrário, recuperou o que era antigo. Depois tenho ali, estão ali os pais dele e aqui os avós do tio João também. Tem uma particularidade, é tudo João. Inclusivamente eu, o meu filho e o meu neto. Ali está o retrato da minha tia Maria Carolina, mulher do tio João. Foi a que me deixou a casa. Estamos na sala de visitas, onde antigamente se recebiam os amigos da casa. Ao centro da sala, podemos ver o brasão desta família com as armas dos Carvalho Santiago. Esta sala também é conhecida pelos lindíssimos damascos. Estamos na sala de jantar, onde ficámos a conhecer toda esta simpática família. A capela da casa é dedicada ao padroeiro da família, Santo António. É lá que está o jazigo dos Carvalho Santiago, onde repousa o tio João, juntamente com mais 11 familiares.
Esta bonita fonte barroca erigida a Neptuno também tem a sua história. Quando o Mosteiro de São Domingos, em Guimarães, entrou em obras, para que não viesse a ser danificada, esta fonte foi mandada para aqui. E aqui foi ficando. Qual a origem do nome de Tabuadelo? Tabuadelo vem do latim tabuatelo, tábula, e tábuas em cima dos ribeiros, Tabuadelo. Esta freguesia é uma das mais antigas do concelho de Guimarães. Eu não posso dizer, talvez, que seja das mais antigas, mas é, de facto, uma das mais antigas, porque já é citada no testamento da Mumadona, da Dona Muna. A Dona Muna foi a senhora que construiu, que construiu o mosteiro de Guimarães e o castelo. E Tabuadelo pertence ao seu filho Gonçalo e, portanto, já é citada no testamento da Mumadona. Portanto, já consta que ela existia nesse tempo, século X. Isto antes de Dom Afonso. Antes da fundação da nacionalidade. Conte lá então a história da Cantarinha. Da Cantarinha. São duas cantarinhas, uma grande e uma pequenina por cima. A grande, que é ornamentada com uns desenhos clássicos, antigos, e polvilhada com, suponho eu que antes é com limalha de prata, agora é mica, significa a abundância que se deseja aos noivos. A pequenina é o dia-a-dia, com as suas dificuldades, que preenche a outra. O uso era oferecer o possível noivo, oferecia à sua pretendida a cantarinha, se ela aceitava, estava a coisa no seu primeiro estágio. Já estava meio caminho andado. Se os pais consentiam, nessa altura estavam mesmo noivos. Já que estamos a falar em casamentos, é o casamento do primo direito da minha avó, filho do tio, isto complica um bocado, filho do tio João, que casou aqui. E é curioso que foi um dos 3 casamentos que houve nesta casa este século. Foi o primeiro, depois casou uma irmã minha e depois uma filha de um amigo meu. Conta-nos aquela história do abade. Já não sei em que século, já foi há muito tempo. Ainda não havia Santiagos aqui, ainda foi antes disso. O filho do dono da casa foi para fazer o serviço militar para Estremoz. Cantou-se com uma espanhola e aquilo deu asneira. Quando voltou para cima, o pai resolveu castigá-lo. Deu-lhe um castigo mesmo físico áspero e mandou-o para paz. E ele foi o abade daqui de uma freguesia.
De Negrelos. Negrelos. Aqui usa-se muito o termo quinta. A quinta também vem talvez daí, a quintana. Já agora queria chamar a atenção para uma coisa por causa das quintas. Aqui a propriedade é muito dividida, porque havia três tamanhos de quintas. Ou uma propriedade pequenina que era feita à mão. Uma propriedade, a quinta pequena, que gastava o trabalho de uma junta de bois. Uma maior, 2, e geralmente as maiores todas, 3 juntas. Então quer dizer que as propriedades não eram medidas aos hectares, nem aos metros quadrados, eram aos bois. Eram os bois, exato. Que era a unidade produtiva. Gostaria ainda de dizer outra coisa, a propósito das quintas, é que a família que estava na casa, geralmente ainda se encontram a trabalhar connosco hoje em dia, descendentes das antigas famílias que sempre aqui estiveram a trabalhar. Aqui nesta casa havia os 2 irmãos, o Sr. Dom Dinês e o Sr. Doutor João Santiago. E fizeram uma aposta, um com o outro, à fortuna. E o Sr. Dom Dinês, quer dizer, um cavalo, atravessava um muro, dava um salto, atravessava um muro. E o Sr. Dom Dinês foi fazer o salto e o cavalo negou o salto. Perdeu a demanda. Depois deixou esta casa e foi para a terra da senhora dele. Entre nós está a Lourdes, empregada desta casa, desde os 14 anos. Os seus pais foram os caseiros desta casa durante muitos anos e que tem muitas histórias para nos contar sobre esta matéria. Pronto, a história que eu sei não foi vivida comigo, não é? É o que a gente ouve falar ao público daqui da freguesia, que há um fantasma, que é um espírito, que está aí escondido no quarto. Mas eu a quem me diz isso digo, isto é tudo uma aldrabice, mentira, porque não há quarto nenhum que eu saiba que eu não vou lá e eu nunca vi nada, não é? Estou lá já há tantos anos. Pronto, é a história que soube falar e depois há um pássaro que canta para aí de noite. Eu até sabia o nome do pássaro que canta e eles dizem, o povo todo... É a Dona Maria que anda a cantar de noite aí para os montes, para as matas. Esta é a parte mais antiga da casa, onde junto desta havia uma albergaria, onde se hospedavam os peregrinos, que provavelmente iriam a caminho de Santiago, e ficavam aqui. Nos meados do século passado, fechou-se a porta, o tio João deixa ficar lá fora uma memória da existência da albergaria, uma pedra que diz exatamente que é a padieira da porta de entrada para a albergaria. Portanto, estamos aqui em cima no quarto da torre, temos o turismo de habitação, que começou nos princípios, logo nos inícios de 1981, 82. Entretanto, foram os meus pais que estiveram sempre com o turismo, mas a uma certa altura, que nós vamos andando para a frente, e chegou a certa altura que vimos que algum de nós tinha que vir para cá para dar continuação a este trabalho. E vinha eu para cá. Neste momento temos 5 quartos, mas estamos a tentar arranjar mais 2 quartos para funcionamento. E temos toda a parte antiga da casa. A zona da torre, um quarto que está aí debaixo, que é a parte mesmo mais antiga da casa, e depois outros para ali, que penso que dentro em breve estarão em funcionamento, dos 7 quartos.
Daí que uma das maneiras de terem recuperado todo este património foi precisamente através do turismo de habitação. Esta casa é dos meus pais, lindamente. Mas um dia será de nós somos 4 irmãos, será o que é que poderemos fazer para isto continuar? E além disso, a casa estava a precisar de obras e de arranjos e não havia possibilidades de conseguirmos, dos pais conseguirem acudir a isso. E então, um dos processos, o modo que conseguimos fazer foi, surgiu o turismo de habitação e abrimos a casa. Este jardim, não temos muitos registros sobre a sua história, mas supostamente deverá ser um jardim barroco do século XVII, XVIII, dividido em duas partes. A parte lá no nosso lado esquerdo, que será barroco propriamente dito, e a parte lá direita já um rococó. E um jardim feito à base de bucho. De bucho, que é o elemento principal de todo o jardim, que é feito nisto uma técnica chamada tupiária, introduzida cá em finais do século XVI, século XVII, que é todo este trabalho que existe de talhar maciços arbustivos. É precisamente a origem francesa da jardinagem, não é? Agora, perante a família Santiago de Carvalho, não há dúvida, temos ali um carvalho lindíssimo, não é? Exato, temos aqui um carvalho com filiação. Quantos anos temos ali? Isto de determinar a idade das árvores é sempre complicado, mas todas estas árvores não ter sido plantadas ou deixadas crescer meados do século passado. Temos uma casa de fresco. Esta casa também não sabemos, infelizmente, a sua origem. Vemos que tem umas janelas manuelinas, estilo manuelino, e seria um local onde se viria tomar o chazinho, meio da tarde, um local mais fresco do jardim. O chá das 5. O chá das 5, exatamente. Num jardim francês. Num jardim francês. Florestamos, fizemos caminhos e também fizemos uma barragem que é a menina dos olhos do meu pai, João. Plantaram-se à volta de uns 6 hectares, 7, e fizeram-se limpezas, intervenção de manutenção, à volta de 40 hectares. Mas no parque pensam fazer um parque natural, não é? Sim, isto foi a primeira intervenção. E então vai estar a fazer um projeto, uma recuperação, das quais dos pontos importantes é a criação de um parque ambiental, que consiste mais ou menos em utilizar essa parte florestal e a agrícola, que entretanto deixamos aquilo que era a parte, que eram vacas, exploração pecuária. Portanto, aquilo que pretendemos é que as pessoas vejam como é que era uma mata, as várias matas que existem na região, como é que era uma mata autóctone, que nós felizmente ainda temos uma réstia muito que é exemplar, só terá paralelo talvez no Jerez, que é do carvalho Robert com Nesta frondosa mata, encontramos um misterioso túmulo. Vamos saber a história deste túmulo. E depois também sei a história do Mouro, que diz que há um Mouro escondido, que ainda há um Mouro. E é que venderam o sexo do Mouro, que era em ouro, para construir a capela. E dizem que ainda há aí muito ouro encantado. Que é que está encantado e não sabem dele. Eu não sei se é verdade, é uma história que a gente está a contar. A aurora vermelha, há quantos centos de anos doura teus longos ramos. A mão que te plantou já se extinguiu, mirrou. Nem dela a cinza resta, mas surge na floresta a árvore secular que ela fez brotar. E os teus senhores de agora são os mesmos de outrora. Este cepo é o que resta de uma árvore que os homens deixaram. Viu nascer a quinta, e nela se abrigaram pastores e até romeiros, a caminho do santuário de São Bento.
Vou-lhe mostrar então, o documento que lhe falei, da aquisição da casa pela família. Foi o meu antepassado, Afonso Martins. Mais tarde, a família adotou o nome de Cibrão, derivado do nome da freguesia, e hoje em dia é representado por nós, Santiago Sotomayor. É um documento que tem a data de 1415, precisamente a data da aquisição desta quinta. Temos então aqui um documento com cerca de 600 anos e que prova bem a antiguidade desta casa. Uma casa que se mantém viva e cheia de projetos para o futuro. E nós, até para a semana, para vos apresentar mais um programa sobre os solares de Portugal.